Bem-vindos a mais um Beto no Mundo, nossa sexta temporada, 109º episódio, levando vocês hoje para a Sardenha. Minha trajetória vocês conhecem, já percorri 158 países nos 7 continentes, nos Estados Unidos, na Europa, um ano sabático na Ásia que foi transformador, a África que percorro do sul ao norte e os extremos do Ártico ao Antártico. Mas o bom mesmo é que cada viagem seja única e transformadora, como foi esse meu ano sabático na Ásia, chegando até os pés do campo base do Everest, na fronteira com o Afeganistão, foi fantástico. Desde que eu voltei, então, em 98, em 1988, a gente abriu a Trip and Travel, que é referência em viagens e intercâmbios, né? E desde 2024 nós fazemos parte da seleta rede do Takumians, que congrega as melhores agências de viagens do planeta. E sempre uma reverência ao Monsieur Roche, que construiu com a gente os Grand Tours, que são viagens de imersão cultural, que já comemoramos mais de 30 anos, tendo percorrido 110 países nos 6 continentes, né? E hoje, então, eu levo vocês até a Sardenha. A Sardenha, ou Sardínia, em inglês, né? Então, é essa ilha de 24 mil quilômetros quadrados, com 1,6 milhões de habitantes. No mapa à esquerda, vocês veem a localização dela, né? Ao sul da Córcega, ao lado da Península Itálica, né? E é a segunda maior ilha do Mediterrâneo. E em função dessa sua posição geográfica, foi capturada, conquistada, colonizada por todas as grandes civilizações que controlaram o Mediterrâneo. Este é o relevo, um relevo desafiador, né? Então, e que define muito a sua história e suas relações, porque quem chegava conseguia conquistar a costa, porque o interior era extremamente montanhoso, né? Sendo de difícil acesso, né? E só no século XX e com as rodovias conseguiram unificar as diferentes partes da ilha. E também por isso vocês sabem que quanto mais difícil é o terreno, mais isolado ficam os povoados, né? Mais são mantidas as culturas locais, né? Do povoado, da região, né? Fazendo com que a Sardenha seja tão rica em história e cultura. Então, para quem gosta de história como eu, a Sardenha é um prato transbordando, né? Então, aqui vocês veem no mapa as migrações, né? Então, é provável que os primeiros habitantes eles vieram da Península Itálica, né? E ela é habitada desde o período Paleolítico, com fragmentos de instrumentos em pedra de 350 mil anos, né? Então, esses primeiros habitantes pelos DNA que nós temos na ilha, né, hoje se vê que vieram, tanto parte veio pelas Ilhas Baleares, parte pela Itália e parte pelo norte da África. Mas, se nós não sabemos muito de onde eles vieram, a gente sabe o que eles fizeram. Então, no período Neolítico, se descobriram veios de obsidiana, uma rocha vulcânica negra que é utilizada para ferramentas e armas, mesmo antes da utilização do ferro e do bronze, né? Nós tínhamos essa pedra que fazia com que seja um grande produto de exportação e fez com que se desenvolvesse uma cultura que não deixou nada escrito. Então, o que a gente sabe sobre eles é sobre o que escreveram outras civilizações, mas eles tinham relação com diferentes povos do Mediterrâneo. O que nós temos sim, aqui a gente vê à nossa esquerda, tumbas escavadas em rochedo, os domos de Janas, com peças de cerâmica e bronze que registram
complexos rituais funerários dessa cultura usieri no Vale de Lanaitu. Ela floresceu, Karen, entre 4.000 e 2.700 anos antes de Cristo, ou seja, de 4 a 6 mil anos atrás. E olhem só, querida Helenita, o bárbaro dessa necrópolis, a necrópolis, ó, Santo André Priu, a riqueza dos trabalhos, então quão sofisticada era a civilização para, além de ter tempo de caçar, colher para poder se alimentar, também tinha uma sociedade organizada que sobrava mão de obra e recursos também para construir essas tumbas para nos conduzir para a próxima vida, né? E a gente avançando no tempo, nós temos uma outra civilização que também pouco se sabe porque não deixou registros escritos, mas muitas obras em pedra, que são os Nurag, né? O povo Nurag, então ele vem também ali de 2000 até 1000 antes de Cristo, né? Então, durante 1000 anos, eles deixaram uma dezena de milhares de assentamentos em pedra, entre torres e assentamentos fortificados como este. Olhem só a riqueza, a complexidade dessa estrutura, com uma torre central, que essa é o que a gente vê ao longo de todo o país, né? Que podia ser, certamente ela tinha, se conclui que tinha mais de uma utilização, com efeitos defensivos, né? Eram torres de defesa, né? Bem como templos, né? Então, dedicados a alguma divindade. E no entorno dela, como os burgos na Idade Média europeia, né? Outras construções destinadas a depósito de cereais, a habitação, né? Então, esse é o grande mistério do povo Nurag. Pessoal, então aqui nós estamos no Nurag Padá. É um dos milhares de torres e estruturas que existiram aqui na Ilha da Sardenha entre 1800 a 1000 antes de Cristo. Então era um povo que não se sabe muito a sua história, mas que tinha uma estrutura civilizatória sofisticada em função de todos os assentamentos que cobriam toda a ilha. E então, eu fiz de carro essa viagem, né? Então, nós vamos fazer o nosso Grand Tour Sardenha com vocês em setembro do ano que vem. E ao longo do percurso das estradas, vocês vão estar olhando para o lado, primeiro, que nem quando se faz safari, o primeiro animal, tu já grita, olha o nurag, né? Daqui a pouco já tinha mais um nurag pela frente, né? Mas é bárbaro, né? Então, uma civilização complexa que pouco sabemos, né? Mas que fazia intercâmbios, se vê se tem produtos de diferentes partes do Mediterrâneo. Olha só que bárbaro. Eu sou encantado com os nuragues. A partir do ano 1000, eles começam a deixar também poços sagrados, o posse sacri e bronzetes, essas oferendas aos templos de figuras em bronze que são encontradas por toda a ilha. Então, nos museus arqueológicos de Cagliari, que é a capital, e outros, né, nós temos toda essa riqueza deixada, inclusive essa embarcação, né, mostrando que sim, era um povo com a sua estrutura em terra, mas também eles dominavam os mares, né? E tanto que em algum momento eles vão conviver com os fenícios, né? Então os fenícios é o povo que nasce lá no Levante, onde hoje é o Líbano, grandes navegadores, e eles vão controlar, né, todo o comércio mediterrâneo, vão ter uma interface com os nurags e, a partir de um momento, né, eles vão vai ter uma divisão dos fenícios, onde os fenícios
raiz permanece com a base deles no onde é o Líbano, né? E Cartago, que era uma colônia fenícia, fica independente. Nós temos daí então esse período, avança-se 500 anos, né? Em 509 a.C., nós temos aqui um controle dos fenícios, dos cartagineses na Espanha, no norte da África, Cartago, que hoje é Tunis, né, a Sicília e a Sardenha, né? Os sardos, eles vão resistir aos fenícios, né? Os fenícios solicitam os reforços dos cartagineses e os cartagineses vão acabar dominando a ilha. E com isso desaparece a cultura nurag. Vocês sabem que os cartagineses, né, que competiam, dominavam os mares, né, vão enfrentar o próximo poder ascendente, né, que são os romanos, que eles começam na Península Itálica, vão descendo e quando chegam na Sicília vai que já começa o enfrentamento, né? A Sicília era fenícia, a Sardenha era fenícia, Fenícia não, os cartagineses, que eram desdobramento dos fenícios, e ali nós vamos ter as guerras púnicas entre romanos e cartagineses, Aníbal e todas aquelas histórias que nós conhecemos, até que no século III o, os cartagineses são destruídos e os romanos vão ocupar as terras que antes eram dos cartagineses, entre elas a Sardenha, né? Então a Sardenha, como vocês veem, na costa nós vamos ter todas essas cidades marcadas em vermelho, que cidades italianas, e os sardos, eles resistem, mas eles recuam, né? Então eles recuam, ficam no interior, né? Então toda essa parte azul, né, é a parte uh, dos sardos que resistiram à romanização, que durou 700 anos, né, de 300 até a queda do Império Romano, 300 anos de Cristo, né, até a queda do Império Romano em 456. E o, a Sardenha, junto com a Sicília, vai ser os celeiros do Império Romano. Então aqui nós vamos ter terra e um clima ideal para a plantação de trigo, né, que vai ser a principal razão, né, de interesse de Roma de controlar a Sardenha. Cai o Império Romano, que vai ser. Daí, antes disso, ele é dividido entre Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, o Império Romano do Ocidente cai, o Império Romano do Ocidente é cristianizado e vira o Império Bizantino, e a nossa região, né, que após a queda de Roma e as invasões bárbaras, né, ela vai ser ocupada durante um século pelos vândalos, que é um grupo germânico, e posteriormente pelo Império Bizantino, que, né, retoma a posição de Cartago, dos fenícios, né, controlando esse comércio e o poder mediterrâneo, né. Século VIII, começam a expansão. Aqui nós temos à direita o início da expansão árabe, né? Então surge Maomé, surge a dinastia dos Omíades, que lentamente vão conquistar toda o norte da África e o Oriente Médio. Então, nesse período, que é o período medieval sardo, né, nós vamos estar com a, a Sardenha dividida em quatro judicati, né, em quatro estados. A Galura, ao norte, que é onde tem a Olbia, Logudoro, de Sassari, né, Arborea, de Oristano, que a gente vai visitar, e Cagliari, de Cagliari. Né? Então, nós tínhamos esses quatro estados feudais independentes.
ficam sujeitos os ataques da expansão árabe, né, árabe islâmica, e o Papa Benedito VIII ele delega as poderosas repúblicas da Península Itálica, enriquecidas com o comércio, que são as repúblicas de Pisa e Gênova, né, para proteger a Sardenha. E eles vão acabar, então, controlando por 4 séculos. Então, a gente já viu que nós tivemos fenícios, cartagineses, romanos, vândalos, bizantinos, e agora nós vamos ter as repúblicas de Pisa e Gênova. E nessa Idade Média, como nós temos figuras emblemáticas, heróicas em diferentes partes da Europa que resgatam no medievo, né, seus líderes, seus modelos de ideal de unificação, nós temos a rainha Eleonora de Arbórea. Ela nasceu em 1340 e governou até 1404. É a figura mais simbólica da história medieval da ilha, por sua resistência às forças de Pisa e Gênova. E depois, quando chega o novo conquistador, que eu já vou falar que é os espanhóis, né? Ela consegue manter seu judicato independente até sua morte, né? Quando finalmente em 1404 Eleonora cai e se seu território deixa de ser independente, fica sob controle espanhol por mais 300 anos. E essa aqui é a Praça de Eleonora. Estamos aqui em Oristano, uma das cidades na Sardenha, que tem uma longa história ligada aos 4 judiciários, que era, na Idade Média, a ilha era dividida em 4 províncias. E essa aqui era da família Arbórea, né? E temos aqui a Eleonora de Arbórea, que foi quem defendeu a autonomia de Arbórea das ocupações tanto de Pisa quanto de Vêneto, e lutou também contra os aragoneses, que acabaram conquistando, e com isso termina a independência dos territórios medievais aqui da Sardenha. E durante 400 anos a Sardenha vai ser incorporada ao Império Espanhol. Beto Conte, Grand Tour Sardenha to be, aqui na Eleonora de Arbórea, na Sardenha. Tu tá tão acostumado a fazer os vídeos quando tu tá em Grand Tour que ele já achou, dona Lenita, que tava com um grupo lá e ele tava sozinho. O que que vocês acham? É o Cara, hábito, né? isso aqui, tu viu que eu fui rápido, eu disse, Foi rapidinho. não, eu disse Grand Tour to be, né? Eu vi, óbvio. Então, aqui nós estamos na Praça da Eleonora de Arbórea e corrigindo onde ali a outra república forte, ou talvez a mais potente da Península Itálica, era a República de Veneza, né? Então, ali eu falei que foi conquistada, ela resistiu a Pisa e Vêneto, mas não é Pisa e os genoveses. Então, aqui nós temos o centro histórico maravilhoso de Oristano, né, com a Piazza de Eleonora de Arbore. E aqui a catedral. Então, uma ótima parada, né? Então, Oristano está bem no centro da ilha, então, entre o sul e o norte, a gente dá essa paradinha aqui em Oristano, né, com um legado desde o período medieval. Né, e se a gente fala no período medieval, né, nós temos que falar então desse legado da entrada da cristianização da Península Ibérica, né? Então já estava ali os bizantinos, daí o Papa manda os católicos
né, ocupar a ilha, né? Então, a ilha é incorporada na cultura medieval, com a implantação de poderosos mosteiros cristãos, as igrejas em basalto, em estilo românico, de Pisa, essa aqui de Porto Torres, né, é um legado desse período. Olha só, me acompanha. Estamos na Basílica de San Govino, uma construção românica em estilo de Pisa, do início do século XI, a mais antiga e maior aqui da Sardenha. Basílica de São Govino, aqui em Torres, em estilo românico de Pisa, foi construída entre 1030 e 1080. É a maior nesse estilo aqui na Sardenha. E a seguir, né, quem foi o grande poder, né, a partir do século XV, né, vai ser os espanhóis, né? Então eles conquistam as Américas, tem um grande império colonial com uma série de casamentos. Eles começam com os Habsburgos, daí os Habsburgos casam com as casas de Borgonha, com os de Flandres, daí com a filha dos reis católicos, e Carlos V, então, vai herdar todo esse territórios em vermelho, né, que nós temos aqui no mapa europeu. Então, nós, de um lado, nós tínhamos o Sacro Império Romano Germânico, né, o Reino da França, o Império Otomano e o Império Espanhol, que chegava, né, desde a Península Ibérica, né, até a ponta da bota na Puglia e incluía também a Sardinha, né? Então, durante 3 séculos, nós vamos ter a dominação espanhola na ilha da Sardenha. E dentro desse período medieval, né, nós vamos ter essas Castel Sardo, Castelo da Sardenha, com esse mar azul maravilhoso. Essa península que entra na água, construções a partir do século XI até nossos dias. Castel Sardo, castelo no topo da montanha, esse promontório que mergulha no mar. Desde o século XII até os nossos dias, a história da Sardenha registrada no urbano e na natureza. Então é muito legal, né? Então a gente tem todos os períodos, né? Desde da antiguidade, da pré-história, passando pela Idade Média, né? E vamos chegar até a unificação italiana daqui a pouco, né? Então esse aqui é o Castel Genovese, se a gente falou então da igreja da Catedral de estilo de Pisa em Porto Torres, aqui em Castel Sardo nós temos um castelo do período genovês, né? E, e, e a estrutura do castelo consistia em uma imponente muralha da cidade, o bairro que era simplesmente chamado de Castelo, né? E a igreja de Santa Maria. Daí passa-se o tempo e caem os espanhóis, né? E a Sardenha passa a ser parte do Ducado de Savoia. Então, Savoia, Piemonte, é todo o norte da Itália e mais a Sardenha, né? E depois ela acaba fazendo parte da Itália unificada, a partir de 1861, onde nós temos o herói Giuseppe Garibaldi, que nós conhecemos, né, como o herói da unificação. E a partir de 60 até a metade do século XX, nós vamos ter o Reino da Itália, onde a Sardenha era uma parte deste reino. E, finalmente, a República Italiana, né, com o mapa político que nós conhecemos, né, e com a ilha da Sardenha,
né, ali marcada. Então, nós temos a Córcega logo acima, que faz parte da França, e a Sardenha embaixo, que faz parte da Itália. Ambas as ilhas, tanto os corsos quanto os sardos, eles têm muita personalidade própria, uma cultura local e anseios de, se não de independência, de maior autonomia, né? Então, tanto os corsos quanto os sardos, eles dão dores de cabeça, né, aos governos continentais, né, em função de toda essa uma história única, né, que a Sardenha tem, que a Itália não tem, né, que a Córcega tem, que a França não tem, com que faz com que eles tenham uma linha do tempo totalmente diferente. Totalmente diferente, não, mas única. E esse é o roteiro que eu fiz, né? Que eu vou apresentar agora para vocês. Eu cheguei no aeroporto de Alghero, fui subindo a costa até as Ilhas Madalena, depois eu desci pela Costa Esmeralda até Cagliari, né? Então, aqui nós temos Alghero, a cidade que me deu boas-vindas, e eu sou encantado, fiquei muito feliz por escolher Alghero. Tem três aeroportos na Sardenha: Alghero, Olbia e Cagliari. Poderia ter escolhido Olbia, e que é uma cidade moderna, mas não, fui para Alghero, a mais espanhola das cidades aqui da Sardenha, que esteve sob domínio fenício, cartaginês, romano, bizantino, vândalo, árabe, de Pisa, de Gênova, e finalmente os espanhóis com as forças aragonesas e catalã que dominaram Alghero e a ilha, né? E a partir dessa base por 4 séculos. Muralhas do século XVI, construída pelos espanhóis para proteger o porto de Alghero na costa oeste da Sardenha. Os cafés aqui na Via Beira-Mar, junto às muralhas de Alghero, o campanário medieval, e todo esse astral lindo. A via costeira aqui de Alghero, de um lado as muralhas catalãs do século XVI e do outro cafés, restaurantes, bares. Muito legal. Podríamos hacerlo todo. Astral, né? Então, dá para se fazer toda a pé, né? Então tem o seu centro histórico com a sua marina e caminhando por essas ruas, que daí eu vou jantar num lugar muito especial, e é lógico que a base da minha refeição vai ser o queijo pecorino, né? E queijo de ovelha e os vinhos locais, né? Então, a Sardenha tem um terra e clima perfeito, né? O seu solo variado, clima mediterrâneo, ventos constantes que favorecem uvas equilibradas e saudáveis.
né? As videiras são cultivadas há milênios, com destaques para as variedades Vermentino, que nós estamos vendo, que é uma uva branca, e o Canaral, né, que é a uva tinta. Então, a parte norte ali, que te lembro quando eu mostrei as quatro Juditiras, né, os estados, a Galura é a parte do norte, né? Então, a região nordeste tem a única denominação de origem, né? Que é a galura. O cultivo voltado ao norte, a luz refletida do mar, produzem vinhos frutados, refrescantes e minerais. Um brinde verdadeiro à perfeição sarda, né? E, como vocês sabem, junto com a Geórgia no Cáucaso e outras regiões do mundo, Veranópolis, né? Nós temos nos povoados das montanhas da ahn, Sardenha os cidadãos mais idosos do planeta, né? Então, com 20% de alguns povoados com população mais de 100 anos, né? Então, uma das razões é, né, o vinho, o Cananol, o vinho da vida longa, né? É originado da região de Nuoro e famoso em Olhena, Jerzu e Capo Ferraro. É um vinho robusto, rico em antioxidantes e com aromas de mato mediterrâneo e notas frutadas e picantes. Depois, na próxima reunião presencial que nós fizermos, né, eu vou trazer aqui o vinho Cananol que eu bebia todos os dias, né? Então, o meu fim de tarde perfeito, posso explorar a charmosa cidade murada de Alghero, né? Um sunset é a rica gastronomia local. Então, o pecorino, né, queijo típico feito com leite de ovelha sarda, reconhecido desde 1996, né, maturado de 20 a 60 dias, e também o pecorino é uma das razões da longevidade, porque dentro da gastronomia, da dieta sarda, eles comem menos carne. Então, a proteína vem do leite e do queijo, e é um queijo com características que tem menos colesterol, uma série de outras características que faz com que ele seja bem saudável, né? Então ele tem os dois, né? O mais molezinho, que é o pecorino dolce, que é maturado de 20 a 60 dias, e o mais duro, né? É o maturo, que é envelhecido por mais de 2 meses, né? E sempre uh, brindando com um vinho cananal. Então, esse aqui vamos nos despedindo da Alghero, com esse mar maravilhoso, fazendo a última caminhada pela ilha, pela cidade murada. E eu vou pegar um barco, o Blue da Sardenha. Lá que a gente vai hoje, no Gruto do Netuno. O dia começa aqui em Alghero, os beach clubs, as falésias, as muralhas da cidade fortificada catalã de Alghero, aqui na Sardenha. A cidade, durante 400 anos, foi parte do domínio espanhol. E lá, Caverna de Netuno, para onde a gente vai.
Gente, que filmagem maravilhosa, Beto Conte, a música, ficou muito legal. Daí estamos seguindo em direção à Gruta de Netuno, que é essa falésia que mergulha no Mediterrâneo. A caverna de Netuno, Poseidon, o deus das águas. Aqui, num dos cabos na entrada de Alghero. As mais diferentes formas que do teto constroem a caverna. Caverna de Netuno. A caverna de rochas calcárias se forma com a infiltração da água e a dissolução dos minerais, formando as estalactites, depois as estalagmites. Formado há milhões de anos, foi descoberta no século XV por pescadores, dado o nome do deus Netuno, o Poseidon, deus dos mares, e desde 1959 aberta ao público. Leva um século para formar um centímetro de estalactite, que são as que vêm do teto, e as estalagmites que vêm do solo. Quando elas se encontram, formam uma coluna como essa que a gente está vendo aqui. Seis para todo mundo. Uma é estalactites e a outra é como o nome? Estalagmite. Então, tite é do teto, T, e mite é de montanha, montar. Ah, tá. Aí assim que eu entendi. A caverna. Sim. E daí, Karen, daí depois nós fomos para uma praia. Olha só a cor dessa água. A Spiaggia La Pelosa. Aqui na Sardenha tem muitas praias lindas. E essa é uma das mais belas entre elas. É a Praia de Penosa, noroeste da Sardenha, com as ilhas Assinara ali atrás, que é um parque nacional. Então estamos no mar Mediterrâneo, aqui entre a Sardenha e a Córcega. E lá na frente estão esse Parque Nacional de Assinara. Então são ilhas que só se pode chegar de barco. Aqui a igreja de Porto Torres, que é no caminho. E de lá a gente seguiu por uma praia linda, né? A Praia La Marineda, né? Eu estava do topo da montanha e eu vi lá embaixo, ai, que lindo aquele. Tomara que o hotel esteja perto, o hotel era na frente, né, desse, dessa formação rochosa, né, uma praia gostosa de caminhar, de se banhar, né, e de lá, base para percorrer essa região, né, onde nós visitamos Porto Sordo e seguimos em direção norte até as Ilhas Madalena, né? Então, aqui do norte da ilha da Sardenha, né? Se vai até a ilha de Madalena e ali hoje a gente vai ficar no resort Maimá por 2 dias, né? Então o arquipélago é um parque nacional aquático, né? E eles têm as 7 ilhas principais habitadas, depois outras dezenas de
rochedos sem ilhas, sem habitantes. E as mais importantes são essa Ilha Madalena, onde a gente ficou, e do lado temos a Ilha Capreira, que, Helenita, sabe quem viveu 20 anos na Ilha Capreira? Exato, Giuseppe Garibaldi. Então, Giuseppe Garibaldi, após a unificação, né, já cansado de batalhas, ele vai comprar parte dessa ilha e vai criar ovelhas. Então, ele vai ter uma vida bucólica. A Anita Garibaldi já tinha falecido, já estava casado com uma outra, né, e vai ter a vida bucólica aqui na Ilha Capreira, uma das ilhas do arquipélago Madalena. E olha só que bacana chegando em Isla Madalena, a cidade principal aqui no arquipélago das Madalenas, no norte da Sardenha. Então, aqui a minha casinha com umas pedras. Olha só que bacana. Isla Madalena, um arquipélago aqui no norte da Sardenha, com a combinação dessas rochas, água e uma vegetação rasteira. Nossa casinha lá em cima, o Maimá Resort, aqui na Madalena. Esses monolitos mergulhando no Mediterrâneo. Tem alguns lugares que são muito lindos, né? E olha o que é essa praia aqui na Sardenha, na Isla Madalena. Essas rochas saindo do mar. Muito legal. Aqui os gazebos, nosso hotel que fica lá em cima. E, gente, a Sardenha não para de me surpreender. Então, de Palau se pega um ferry de 20 minutos até o arquipélago das Madalenas. E aqui no arquipélago das Madalenas a gente está na Ilha Madalena com esse mar. Olha só, maravilha. Piaggia del Monte de Arena, Praia das Dunas de Areia. Esse mar maravilhoso, as always. Na Ilha Madalena, do arquipélago das Ilhas Madalenas do norte da Sardenha. Centrinho de Madalena. Deixando aqui Porto, a Ilha Madalena. A gente adorou. Passamos 3 dias aqui nesse arquipélago no norte da Sardenha. Praias lindas, muito lindo. Daí então
Ah, tem mais uma experiência que eu quero contar para vocês, né? Então, além dessas belezas das ilhas, do que a gente vê por cima da água, é o que se vê abaixo da água. Então, eu fiz um dos meus melhores mergulhos, considerado um dos melhores pontos de mergulho da Sardenha, aqui nas Ilhas Madalena. Então, a gente fez esses dois mergulhos aqui nesse dia. Um aqui na parte da Ilha Maior, né? Punta Sardenha, e outro quase na frente, Punto Unido, né? Que era a frente de onde eu estava, né? Então, tem vários. Nós estávamos na área 11, né? Então, tem todos esses pontos de diving centers. Esse era o nosso capitão. Aqui é a equipe. Estamos indo para o nosso mergulho aqui com a Letícia. Vamos mergulhar aqui na Ilhas Madalena. Which is going to be your first dive? What? Porto Rafael. Porto Rafael. On the mainland Sardinia. Il secondo? Probably Pilastrino, which is near Tegge. Ok, então nos acompanhem. Estamos saindo aqui, olha só, essa água maravilhosa. Saindo da Laguna de Margarida, em direção a esse canal entre Isla Margarida e Madalena, né, e o norte da Sardenha. Então, a Letícia, aqui nós vamos. Então, eu acho sempre bárbaro o mergulho, porque aqui de cima parece uma massa sem vida e lá embaixo toda aquela loucura de peixes e corais. Nossa segunda dive spot, já aqui de volta à Ilha Madalena. As águas azuis, os rochedos de Isla Madalena, aqui na Sardenha. Um dos melhores lugares para mergulho na Itália. Eu fico encantado com essas rochas. Olha só que tons bonitos que fica. Então foi Porto Rafael e o segundo Ponto Pilastra. Então, queria contribuir com a literatura de vocês, né? Então, quem não conhece, a escritora Grazia Deledda, né? Ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1926. E falando em música, a Sardenha é famosa por uma forma de música vocal polifônica, né? Que é canto a tenore, que influenciou e utilizaram alguns elementos, Frank Zappa, Ornette Coleman e Peter Gabriel. Descendo, finalmente a gente chega no que é o mais famoso da Sardenha, né? Se vocês só têm um local a falar, certamente vocês iriam falar da Costa Esmeralda, né? Que são 55 quilômetros ao longo da costa nordeste de Sardenha, desde Cala de Volpe, né? A Baía Sardinha, né? São 8 mil hectares de resorts e marinas refinadas, graças a esse camarada. Esse é o bilionário Karim Aga Khan, né, líder muçulmano da Ordem Ismaili, e que nos anos 60 ele viu nessa Sardenha nada explorada, né, uma potencialidade de ser um destino hoteleiro e de luxo. E ele vai transformar, vai criar a fama da Sardenha como um fruto do desejo, né? Então, vai virar
Porto Cervo um ícone do jet set internacional. Porto Cervo, no coração da Costa Esmeralda, um empreendimento turístico iniciado nos anos 60 pelo Aga Khan e virou um ícone de destino de verão de luxo na Europa mediterrânea. Cervo Village, em realidade, esse conjunto sofisticado de lojas como Louis Vuitton, Dior, Bulgari, junto à marina de Porto Cervo. E depois lá tem a promenade também com lojas exclusivas. Então a gente está aqui com o Private Boat do Hotel Cervo. Aqui é o pico Porto Cervo. Então, nos anos 60 surgiu o hotel, do lado do Village. Restaurantes, lojinhas. Daí é lógico que nessa parte mais urbana, né, lojas, restaurantes, né, mas também a gente pode pegar o nosso shuttle boat. Piaggia Cervo, a praia privativa aqui do Hotel Cervo, na Costa Esmeralda, com toda essa tranquilidade. Isso sim é Takumians. Daí outro hotel bacana aqui na Costa Esmeralda é o Cala di Volpe. Cala di Volpe, hotel em Porto Cervo, aqui na Costa Esmeralda. Nessa marina, que durante o verão, ponto de encontro dos maiores iates do Mediterrâneo, que vem para essa emblemática região da Costa Esmeralda, na Sardenha. E mais uma praia, Piaggia dei Principi, a Praia do Príncipe, aqui do lado de Cala Volpe. E
Daí tem outro povoadinho que se chama São Pantaléu, que ficou adormecido até os anos 70. E Beto conta para nós sobre ele. Gente, quando tu vai para um destino que se conhece menos, sempre a gente é surpreendido. Eu aqui na Sardenha já sabia das praias, Costa Esmeralda, cidades históricas, né? Mas São Pantalhão foi assim um lugar muito charmoso que eu encontrei e queria compartilhar com vocês. Então, Beto Conte, Costa Esmeralda para você. Olha só que bonitinho. Então, virou o destino de artistas, né? Então, tem artistas que moram aqui em São Pantaleão, né? Pintores, ceramistas, né? Que faz com que ela tenha todo esse charme, né? Cidade pequena, com boa gastronomia, hotéis boutiques, né? Então, lembra algo tipo o quadrado de Trancoso, né? Antigo, pequeno e charmoso. E um outro ícone da Costa Esmeralda é o Porto Rotondo, que ela é assim chamado em função dessa forma que ele tem circular. Porto Rotondo, aqui na Costa Esmeralda. Marina de Porto Rotondo. E tem esse nome porque a marina é de fato redonda. E a gente vai continuar descendo a costa leste, né? E aqui em Porto Rotondo, né, para quem não tem barco, né, eu almocei ali no Café de la Marina, que foi uma baita pedida. Daí começa a variar o cenário, né? Então a gente deixa a costa sempre próximo da costa, na parte das montanhas, e para chegar até a essa baía, Baía de Oricei, onde a gente ficou aqui na Cala tá vendo aqui? Cala e daí de barco a gente vai fazer Cala Luna, Casma Cisne, Cala Biriola, Marilu, até Agorice. Então vai ser lindo, e olha só, né, a água e com esses montanhas todas do lado, né? Então aqui a localização, nós saímos de Algueiro, viemos até as Ilhas Madalena, tivemos aqui no Porto, na Costa Esmeralda, e agora nós estamos aqui em Cala Gonone. Vamos descer? Daí uma praia fantástica. Ó, as vistas que tem nos acompanhado aqui na Costa Esmeralda. Baías, enseadas, portos naturais, marinas construídas, sempre com esse azul maravilhoso. Estamos aqui descendo em direção a Cala Gogone. Então a gente sobe a montanha, desce o desfiladeiro, que mergulha no mar. E olha só as curvinhas aqui. Uau! Então, estamos na Sardenha. E amanhã a gente vai fazer as Calas de Oricei. Então é uma baía com as falésias mergulhando no mar. Lá ao fundo, o mar azul. Mas por enquanto, muita estrada, muitas curvas. Olha só as curvas aí no GPS. E chegamos em Cala Gonone. Vou mostrar aqui para vocês. Gonona.
Baía de Gonona, um porto ativo, ainda com parte de pesca, mas sobretudo de turismo, levando para a Baía de Orosei, com suas falésias mergulhando no mar. Vamos conferir amanhã. O dia amanhece aqui na Cala Gonone, na costa leste da Sardenha. Essa pequena praia, mas o mais lindo é aqui. A gente vai navegar durante 7 horas ao longo dessa costa, a costa do Golfo de Orissei, explorando calas que só se chega pela água. Beto Conte, Cala Gonone, Sardenha para você. Estamos aqui na Cala Gonone, uma baía na região de Orissei. A partir daqui a gente sai com os barcos para percorrer todo esse maciço montanhoso que tem atrás de nós, com praias, com pequenas baías enseadas só com acesso pelo mar. Uma dos segredos aqui da Sardenha, que eu já vou mostrar para vocês. E a gente vai saindo, mas sempre as montanhas nos acompanham, ou nós acompanhamos as montanhas. Então, grutas nas cavernas, baías protegidas, com pequenas praias que não se tem acesso. Cala Luna, a primeira parada aqui na Baía de Orissei, onde temos essas falésias mergulhando no mar. E que mar, né, gente? E a gente passou umas 2 horas mergulhando por aqui. Esse mar maravilhoso. Daí a gente vai seguir por outras calas ou baías aqui de Orissei.
pegar um dia assim, né? No dia seguinte nublou. Gente, nós tivemos muita sorte. Durante 12 dias, só céu azul, só no dia da saída. Fantástico, né? Fantástico. Essa aqui é a Baía de Gorossei, que tem essas montanhas pontiagudas. E então, com tanta água, né? A Sardenha ela recebe duas competições de vela, né? O Loro Piano Super Yacht Regata e a Maxi Yacht Rolex Cup. E a gente termina por Cagliari, a capital da Sardenha, né? Onde tem no topo da sua montanha, né, o castelo, um bairro histórico, né, no alto da cidade, com vistas panorâmicas e suas ruelas medievais. Chama a atenção da Catedral de Santa Maria, com sua arquitetura imponente, e também o Museu Arqueológico Nacional, que guarda os tesouros da civilização nurágica que eu apresentei para vocês no início. E, né, a gente falou que os romanos se estabeleceram ao longo da costa, né? Então, aqui em Cagliari, nós temos o anfiteatro romano, que revela o passado da antiguidade, né? E temos também a Marina de Cagliari, com passeios agradáveis à beira-mar. Mas, muito legal também, a Praia de Poeta, com seu extenso areal e mar azul turquesa. E eu terminei esse tour pela Sardenha com um compromisso profissional. Nós fazemos parte da Tacumians, né, que é uma rede que congrega as melhores agências de viagens, os fornecedores, hotéis boutiques, pessoal que recebe nós nos Grand Tours pelo mundo, né, que faz a seleção dos melhores guias, né, fazendo com que a gente se sinta muito confortável em levar vocês pelos quatro cantos do planeta. Então, no final de setembro, participei do Taku. Então, comida sarda, música sarda, né? Então, uma real imersão como tem que ser as nossas viagens pelo mundo, né? Então, o Takumas nos ofereceu, enquanto a gente conhecia várias atrações e recebia, tinha encontros com todos os fornecedores de diferentes partes do mundo, né? Apresentando o que existe de novidades, de novos recantos, né? Para a gente estar sempre muito atualizado em oferecer experiências únicas para vocês, né? Tipo, eu Niama Private Island Maldives e tantos outros, né, que a gente teve contato, né? E eu termino aqui a nossa apresentação, né? Falando da longevidade sarda, que vem da dieta, o estilo de vida e o convívio multigeracional. E o que os nossos Grand Tours nos proporcionam ao longo desses 32 anos de Grand Tours é esse convívio que faz com que a gente compartilhe conhecimento e afetos, né? Então, queria convidar vocês para, depois desse meu test drive para Sardenha, de voltar conosco com a Trip and Travel de 12 a 21 de setembro de 2026, onde a gente vai percorrer toda a parte norte da ilha, né? Desde Algueiro, o Parque Nacional de La Sinara, as ilhas, o arquipélago de Madalena e a Costa Esmeralda, né? Então vai ser uma viagem muito legal, né? Que depois eu coloco, amanhã já coloco aqui no grupo para vocês. E aproveito já para convidar vocês para continuar me acompanhando, né? Onde eu apresento em dia 24 de novembro
último Grand Tour que nós fizemos esse ano, que foi pelos fiordes noruegueses. Agende aí. Com isso, a gente termina a apresentação de hoje. Desculpa o, o atraso no início, né? Mas fico bem feliz que vocês ficaram aqui com a gente, né? A querida Lenita, de carteirinha, né? Me acompanha há 6 anos de Grand Tours, Lenita, hein? Que legal, fico tão feliz. Teu sorriso aí nos aquece o coração. O- Adoro, eu adoro. Coisa boa. O Motinha ali com a gente também. Tudo bom, Motinha? Muito bom, como sempre. Valeu, valeu, querido. Um abraço. Karen, muito obrigado por coparticipar com a gente, né? Espero que tenha a sardinha te encantado também. O que que achou, Karen? Sim, ó, E aí, Cristiano? Tranquilo? tá. Ótimo, Beto, obrigada. Valeu. Então, boa noite a todos e nos vemos nos fiordes no dia 24 de novembro. Bye, bye.